Olá, queridos irmãos. Eu sou o irmão Gustavo Vernasque Patuto, grande secretário de Inspeção de Liturgia e Ritualística para o Rito Moderno no Grande Oriente do Paraná, gestão 2021, Comab CMI, e membro da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, cadeira 21. Meus irmãos, estou hoje para falar a respeito de um grande maçom. O nome dele, Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, o maçom patrono da imprensa brasileira. Meus irmãos, vamos começar esse bate-papo falando um pouco sobre o meu primeiro contato que eu tive com este patrono da imprensa brasileira em 2020, quando escrevi o capítulo 11, referente à fusão da Grande Loja de Londres, Modernos, com a Grande Loja da Inglaterra, Antigos, e a figura de um brasileiro envolvido, no livro Introdução ao Rito Moderno ou Rito de Fundação da Maçonaria Especulativa. E neste ano de 2022, mais uma vez eu pude explorar e pesquisar um pouco mais sobre Hipólito ao escrever o panegírico referente ao patrono da cadeira 21 da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, no livro Honra a Quem Honra, expoentes da maçonaria brasileira, em homenagem ao primeiro aniversário da academia. Pois bem, meus irmãos, Hipólito José da Costa é o patrono da imprensa brasileira, devido ao Dia Nacional da Imprensa do Brasil, a partir da Lei 9.831, assinada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 13 de setembro de 1999. É comemorado em 1º de junho, pois foi quando começou a circular em Londres o Correio Brasiliense, isso, o armazém ou armazém literário, né, de 1808 a 1822, fundado por Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça. Este mensário é considerado o primeiro jornal brasileiro. Nosso primeiro periódico foi impresso na Inglaterra, devido à censura régia, que proibia as presenças de tipografias na colônia. Qualquer material impresso que não tivesse aprovação era considerado de caráter subversivo. O desrespeito a essa lei, imposta pela coroa portuguesa em 1747, trazia de alguma forma resultados funestos a qualquer indivíduo que se atrevesse a descumpri-la. Um exemplo de perseguição foi o que ocorreu em 1747 no Rio de Janeiro, com Antônio Isidoro da Fonseca, responsável pela impressão do primeiro folheto no Brasil, Relação da Entrada. O folheto, esse folheto, o mesmo teve como punição sua tipografia confiscada e foi obrigado a retornar para Portugal. Hipólito também é o patrono da cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras, tendo como sexto ocupante a primeira mulher, Fernanda Montenegro. O posto teve como predecessores Silvio Romero, fundador, que escolheu como patrono Hipólito José da Costa, Osório Duque Estrada, todos conhecem, autor do hino brasileiro, nacional brasileiro, Roquete Pinto, considerado o pai da radiofusão do Brasil, Álvaro Lins e Antônio Wise, grandes nomes e intelectuais da academia. E também Hipólito faz parte e é patrono da cadeira 21, meus irmãos, da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, onde eu tenho a honra de o ter escolhido como patrono. Bem, meus irmãos, vamos começar então falando um pouco quem foi Hipólito, né? Onde ele nasceu, né? Inicialmente comentando sobre o retrato que vocês já estão vendo ao lado direito, né? O retrato a óleo de Hipólito da Costa, tendo nas mãos o Correio Brasiliense, em poder de sua bisneta, senhora Mary da Costa Bates. Pertenceu também ao Duque de Sussex, passando por sua morte a viúva do jornalista Mary Ann da Costa. Foi um jornalista, meus irmãos, de Hipólito José da Costa, diplomata brasileiro nos Estados Unidos e México e fundador do primeiro jornal brasileiro, em que naqueles tempos vivia exilado na capital britânica. Frise-se, meus irmãos, e seu jornal, o Correio Brasiliense, ou Armazém Literário, circulou de 1 de junho de 1808 até
1º de dezembro de 1822. Além da enorme obra do Correio Brasiliense, Hipólito também publicou livros, sendo eles Narrativa da Perseguição, publicada em 1811, Gramática Inglesa, publicada em 1811 também, com a edição mais conhecida de 1825, e também a História de Portugal, composto por uma sociedade de literatos, no qual redigiu o capítulo referente ao reinado de Dona Maria I, na edição de 1809. Sketch for the History of the Dionysian Artificers, monografia de 47 páginas, publicada em 1820, por Rizzini, né, de acordo com Rizzini, em 1957. Pois bem, meus irmãos, José Agostinho de Macedo atribuiu autoria também a Hipólito José da Costa ao livro Cartas sobre a Framaçoneria, a Hipólito, apesar desse a ter negado na época. As cartas sobre a framaçoneria, ou melhor dito, a francesa da franco-maçonaria, é o título, ao que se saiba, da primeira publicação em defesa da maçonaria, publicada no início do século XIX, sendo uma das obras mais inovadoras do universo da maçonaria, pelo seu aspecto pedagógico e objetividade. Pouco apologética da organização, embora aponte a defesa dos respectivos princípios da maçonaria. As cartas sobre a framaçoneria revelam a defesa dos princípios maçônicos, mas de uma forma crítica, lógica e racional, onde se apontam os argumentos a favor e contra ela, acabando o autor por dar a sua opinião, de modo mais ou menos isento. Nota-se que a primazia de um dos temas sobre outros, né? E além disso, a acusação e perseguição dos maçons, relação entre a maçonaria e a sociedade civil, e a oposição, a posição de autores sobre a maçonaria também, o que permite concluir que as cartas são essencialmente uma defesa da maçonaria perante um ataque injustificado por um líbelo acusatório perpetrado por homens da igreja, segundo Dourado. Seguindo, nós falamos um pouco agora sobre o nascimento, juventude e iniciação dele, né, na maçonaria. Nascido na colônia de Sacramento, em 25 de março de 1774, ele cursou as primeiras letras em Porto Alegre e se preparou para prestar o vestibular em Coimbra. Em 29 de outubro de 1792, com 18 anos de idade, matriculou-se na Faculdade de Matemática e, no mesmo mês, na Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra. Ingressou também na Faculdade de Direito em 18 de outubro de 1793, onde se formou em 5 de junho de 1798, com 24 anos de idade. Após 3 meses de formado no reinado de Dona Maria I, foi nomeado por Dom Rodrigo de Souza Coutinho, conde de Linhares e ministro da rainha, para uma missão nos Estados Unidos da América. Hipólito embarcou para os Estados Unidos no dia 16 de outubro de 1798, chegando a Filadélfia após 59 dias de viagem, em 13 de setembro de 1798. Viveria durante 2 anos num país completamente diferente do seu, recebendo em cheio o impacto das ideias maçônicas provenientes da França e da Inglaterra, nos recém-libertos Estados Unidos. Frequentou os meios profanos e maçônicos da Filadélfia. Tudo leva a crer que teria sido iniciado maçom no dia 12 de março de 1799, na loja de George Washington, número 59, aos 25 anos de idade. Em 1º de janeiro de 1799, foi apresentado ao presidente John Adams, apreciando a simplicidade com que esse tratava as pessoas, de forma tão diferente da etiqueta da monarquia portuguesa. Um diplomata espanhol também o apresentou, Hipólito, a Thomas Jefferson, tendo inclusive jantado ambos na casa dele na Filadélfia. Relacionou-se também com vários emigrados franceses, pois existiam mais de 2.500 naquela época na Filadélfia, fugidos primeiramente do terror e posteriormente de Napoleão Bonaparte.
Hipólito retornou para Portugal no final de 1800. Em abril de 1802, Dom Rodrigo, então ministro da Marinha e Ultramar, mandou a Londres para comprar livros destinados à biblioteca pública e máquinas para a imprensa régia. A ida a Londres, claro, também possuía algo mais, outro objetivo: estabelecer o quê? Um contato e reconhecimento da maçonaria inglesa no tocante à sua congênere portuguesa. Dos contatos com os principais próceres da maçonaria portuguesa e sendo um homem acatado pela sua posição e cultura, Hipólito apareceu em 12 de maio de 1802 às portas da Premier Grand Lodge e foi recebido como plenipotenciário de 4 lojas portuguesas que desejavam erigir uma grande loja nacional, em perfeita amizade com a grande loja dos modernos. Sabe-se que os contatos de Hipólito lograram êxito, e sendo este fato confirmado por William Preston, em seu contemporâneo, melhor dizendo, colega de loja e autor da obra clássica traduzida ao português em 2017, Esclarecimentos sobre a Maçonaria. Contudo, as intrigas em Portugal por causa da sua viagem a Londres campeavam soltas, meus irmãos. E o que aconteceu? E avisado ainda de que seria preso se regressasse a Portugal, Hipólito fez ouvidos moucos. Assim, aconteceu que ao regressar a Lisboa, prendeu José Anastácio Lopes Cardoso, corregedor de crime da corte, o qual tinha instruções de Pina Manique, chefe de polícia, no sentido de procurar insígnias ou papéis que comprometessem o brasileiro. Esteve detido na polícia em Lisboa desde 2 de agosto de 1802 e depois nos cárceres do Tribunal da Santa Inquisição até a sua fuga da prisão em 18 de agosto de 1805, data a partir da qual esteve escondido em Lisboa. Ao sair da prisão, Hipólito refugiou-se na casa do irmão Barradas e no convento de São Vicente de Fora, para ser depois entregue aos cuidados dos irmãos Rodrigo Pinto Guedes e José Aleixo Falcão. Ainda em 1805, escapou para o Alentejo como criado do irmão desembargador Felipe Ferreira, em seguida para Gibraltar, onde finalmente embarcou para Londres com a ajuda da maçonaria, com a compra dos guardas, né? E a intervenção do irmão José Liberato e Ferrão. Vale lembrar que nos 3 anos de prisão de Hipólito nos cárceres da Inquisição, pelo motivo de ser um maçom, ele viveu sob condições deploráveis, tendo sua saúde fragilizada, o que o atormentou até seus momentos finais. Hipólito dedicou o seu livro Narrativa da Perseguição ao príncipe regente Jorge IV, como prova de gratidão ao apoio e proteção que o lhe deu. O livro foi escrito para denunciar os abusos e as atrocidades do Tribunal da Inquisição. E, uma vez mais, carrega sua marca de combater o fanatismo religioso e de defender a liberdade religiosa, característica essa tão bem trabalhada por Hipólito, pelos modernos da Grande Lodge de Londres e o rito moderno na contemporaneidade e de grande harmonia com o espírito das luzes. Posteriormente, alcançou a Espanha, dirigindo-se depois à Inglaterra, onde acabou vivendo por 18 anos, até a sua morte em 1823. Lá, radicado, exerceu a função de professor, tradutor, jornalista, impressor, além de ativista político e maçônico. Em Londres, participou de várias lojas maçônicas, tanto assim que em 1807 foi membro da loja Nove Musas e em março de 1808 ingressou na loja Antiquity, cujo venerável mestre era o Duque de Sussex. Chegou a ser o mestre adjunto, Deputy Master, em 1812 e 1813, quando o Duque era venerável, ou seja, na ausência do Duque, presidia as sessões. Consta ainda ter sido um dos fundadores da loja Royal Inverness, em 1814. Retornarei, meus irmãos, a falar um pouco mais sobre o seu papel na maçonaria inglesa em breve, pois preciso antes comentar sobre a sua grande obra, que foi o Correio Brasiliense. Meus irmãos, imerso na prestigiada rede social da alta sociedade inglesa, maçônica e política, Hipólito se envolveu comercialmente na luta pela independência da América Hispânica.
Ele recrutou mercenários em território britânico e guarnecia de armamentos e munições aos rebeldes em lugares como Colômbia e Chile. Dessas agências provieram a amizade com Francisco Zea, vice-presidente da Colômbia. Zea foi encarregado por Bolívar de tratar do empréstimo na Praça de Londres, tendo como Hipólito como intermediário. Hipólito, por sua vez, deu notícia do êxito do empréstimo através dos escritos, né, do Correio Brasiliense. Negócios com estrangeiros era uma das várias atividades de Hipólito tinha naquela época para garantir o seu sustento. Quanto ao papel do Correio Brasiliense no Brasil, de 1808 a 1822, e a sua produção de ideias frente a um momento decisivo para a história do Brasil, com o fim de sua condição de colônia ao país, né, ao país independente, onde busca apreender o sentido profundamente educativo que tais ideias lograram possuir quando assimiladas pelos nacionais no contexto da luta pela afirmação da ideia de nação. No dizer de Isabel Lustosa, foi um momento extremamente vibrante, onde se assistiu a um processo de liberalização política sem precedentes na nossa história. Os jornais não noticiavam, eles simplesmente produziam acontecimentos. A batalha que Hipólito empreenderia através das páginas de seu jornal expressava a luta de seu tempo. Tratava-se de fazer incorporar as ideias liberais cujo modelo encontrara na Inglaterra, na sua forma mais elaborada. A liberdade como base da ordem social e política, estado em que a vida, as liberdades individuais e principalmente o direito e propriedade seriam respeitados e garantidos. Esse princípio, consolidados na Europa civilizada e tidos como pontos basilares para o desenvolvimento soberano de qualquer nação, eram vistos por ele como suporte, senão fundamentos das reformas políticas necessárias ao Estado progressista que sonhava ver instalado em nosso país. E esta sua posição nem poderia ser outra. Educado que fora pela ilustração portuguesa, desde cedo, não, conta Juarez Bahia, abraçara a defesa dos princípios liberais e democráticos contra as práticas obscurantistas e despóticas, tão bem desempenhadas pelo governo português naquele tempo. Propugnar por reformas políticas passou a ser a razão de vida do Correio Brasiliense. Hipólito acreditava que as melhorias materiais de que tanto carecia Portugal e suas colônias, em especial o Brasil, se assentavam nas profundas alterações que a monarquia deveria fazer no regime absolutista do governo. Sugeria que adotassem a forma representativa, cuja natureza pressupunha limites ao poder do soberano, e onde cada província teria seus representantes, nem sempre saídos da nobreza, nem escolhidos diretamente pelo rei, mas eleitos de acordo com a vontade popular. A defesa dos interesses da classe dominante brasileira era o móvel que inspirava Hipólito, afastadas das decisões políticas e sem ocupar cargos proeminentes. A miúde se via desprezada em prol dos negócios portugueses, que mantinham os brasileiros completamente afastados de qualquer tipo de atividade que antes não se submetesse ao privilégio conquistado pelos reinos desde épocas passadas. Esse estado de coisas no âmbito da política comprometia em muito o desenvolvimento do país. Se o governo de Sua Majestade não tomasse rápida providência para dirimir o alcance das medidas impopulares tomadas pela corte, alertava não restar outra alternativa, senão a revolução que conduziria o Brasil a ser governado pela opinião e ascendendo à vontade dos povos. Neste particular, as ideias postuladas, melhor dizendo, no Correio sobre a escravidão ganham vida na melhor tradição do liberalismo anglo-saxão, expressivo no começo do século XIX. Condenou o trabalho escravo por constituir um entrave ao livre desenvolvimento
das forças produtivas, ou seja, ao progresso social e econômico. Esta visão, movida principalmente pelos interesses expansionistas do capital inglês, fez com que Hipólito construísse um repositório de ideias que serviriam tanto para justificar a necessidade do fim gradual da escravidão, como para apresentar alternativas ao processo de trabalho. O papel cumprido pelo Correio Brasiliense deve ser tomado como profundamente educativo, assim como boa parte da imprensa no século XIX o fez. As palavras utilizadas para levar aos homens daquele tempo as ideias necessárias para que participassem da luta pela construção da ideia de nação e depois de seu estabelecimento ganham um significado maior quando se tem em consideração o estado de coisas do Brasil daquele tempo. O acesso às letras se restringia à camada dominante, a participação na vida política também se constituía privilégios apenas para eles. Em suma, aos nascidos brasilienses, pouco restavam senão viver a vida paralela à daqueles que seus esforços e empenho produtivo sustentavam. Se, por longo tempo, Hipólito se bateu pela continuidade dos laços entre Brasil e Portugal, no mesmo tamanho de importância e direitos iguais, era porque entendia que daí sairia o fortalecimento para a construção de um grande império. Logo, os acontecimentos lhe mostraram estar enganados. Corrigido o erro, sua luta foi direcionada em fundamentar seu país quanto ao único caminho a ser tomado. Desta forma, pode-se afirmar que instruir com o respaldo das teorias de seu tempo sobre os rumos necessários à entrada da velha colônia ao reino da civilização não foi outra coisa senão confirmar tarefa pedagógica da mais alta significância realizada por Hipólito da Costa. O Correio Brasiliense fica inscrito na história nacional como a obra de um defensor do pensamento mais avançado, mesmo que se detecte em seu interior limites postos em razão dos acontecimentos históricos que presenciava e da vontade de neles influir diretamente. Entretanto, essa pretensão não desmerece nem sua pessoa, nem sua participação por meio das letras no destino que o Brasil impôs a si ao conquistar a liberdade e se constituir como nação. Tal qual a maçonaria utilizou do processo histórico do mundo ocidental como propagação das luzes científicas através de um pensamento progressista, ocupando-se muitas vezes da difusão moral pública, que se chocou, claro, violentamente com o Estado absolutista. O pensamento de Hipólito buscou contar os traços mais radicais, como a revolução, e para isso propôs o progressivo implemento das reformas na sociedade brasileira. A proliferação do saber, o ensinamento da virtude e da pedagogia fizeram parte do espírito das luzes. O discurso das luzes dizia que deveria ter a expansão da luz sobre as trevas e que deveria haver o prevalecimento do conhecimento sobre a ignorância. Foi nesse sentido do virtuosismo pedagógico e filantrópico que ocorreu a edição do Correio Brasiliense. Pois bem, meus irmãos, vamos voltar então para o lado maçônico de Hipólito. Ele foi muito chegado do Duque de Leicester e amicíssimo de Augusto Frederick, Duque de Sussex, um dos filhos de Jorge III, que foi o primeiro grão-mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra, desde sua criação em 1813 até 1843, quando veio a falecer. O Duque de Sussex, em 1813, foi nomeado grão-mestre adjunto dos modernos, sucedendo a seu irmão, o príncipe de Gales, como grão-mestre dos modernos. Por ocasião da fusão, tornou-se grão-mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra, tendo seu irmão, o Duque de Kent, grão-mestre dos antigos, como grão-mestre adjunto. Após a derrota de Napoleão, a monarquia inglesa unificou sua maçonaria para melhor dominar o mundo. O Duque de Sussex exerceu imensa influência sobre os destinos da maçonaria em seu tempo de grão-mestre, de grão-mestrado, não? E teve como seu secretário particular o nosso Hipólito, que também participou ativamente
até a sua morte em 1823. De todos os mais íntimos segredos da fusão maçônica de 1813. Foi também membro da loja Promulgação dos Novos Rituais, de 1809 a 1811, da loja de Reconciliação, 1813 a 1816, e do corpo de mestres instalados que existia na grande loja dos antigos, mas inexistentes na dos modernos. Hipólito era tão íntimo do duque que chegou a ser nomeado secretário para assuntos estrangeiros da Freemason Hall, presidente também do Conselho de Finanças da Grande Loja de 1813, até sua morte em 1823, e grão-mestre provincial de Rutland, apesar da inexistência das lojas naquela província naquele tempo. O duque foi padrinho também de seu casamento em 1817 e liderou uma petição para a construção de um monumento em homenagem a ele, a ser construído na igreja de Hurley, em Maidenhead. Hipólito era membro ativo também da Royal Ark e acredita-se que tenha sido exaltado numa loja ligada aos antigos. Assim, quando o duque foi instalado como First Grand Principal em 1810, Hipólito era um dos 2 nomeados para examiná-lo no Royal Ark. Em 1819, o Supremo Conselho da França, para o rito escocês antigo assento, conferiu por patente o grau 33 para ele e o duque. Em 1955, Gastão Notman, a pedido do biógrafo de Hipólito, Carlos Rizzini, descobriu o túmulo de Hipólito na igreja de St. Mary, na paróquia de Hurley, Berkshire, perto de Londres, onde existem 2 lápides, uma com os seguintes dizeres da autoria do Duque de Sussex e mandada colocar pelo próprio a sagrada memória do comendador Hipólito José da Costa, que faleceu no dia 11 de setembro de 1823, com a idade de 46 anos. Um homem distinto pelo vigor de sua inteligência e seu conhecimento na ciência e na literatura, quanto pela integridade de suas maneiras e caráter. Descendia de uma nobre família do Brasil e neste país residiu nos últimos 18 anos, durante os quais produziu numerosos e valiosos escritos que difundiu entre os habitantes deste vasto império, pelo gosto de úteis conhecimentos com amor pelas artes que embelezam a vida e amor pelas liberdades constitucionais fundadas na obediência às leis salutares e nos princípios de mútua benevolência e boa vontade. Um amigo que conhecia e admirava suas virtudes e que as registra para o bem da posteridade. A outra lápide dos familiares. Sob esta lápide estão depositados os restos do corpo do comendador Hipólito José da Costa, encarregado dos negócios do imperador do Brasil, que faleceu no dia 11 de setembro de 1823, com a idade de 46 anos. John Hamill chega a dizer que Hipólito José da Costa foi um homem de grande importância da história da independência e da cultura do Brasil, como se descobriu recentemente, não menos importante, no desenvolvimento dos nossos rituais imediatamente antes e depois da União de 1813. Que a história e a vida de Hipólito, meus irmãos, possa nos inspirar na caminhada maçônica profissional, familiar e na sociedade, e que cada um de nós consiga deixar um legado para a maçonaria, para a sociedade e para a nossa família. Era isso, meus irmãos. Também deixo vários créditos, bibliografias que eu busquei durante esse período e também depois posso disponibilizar o artigo, como também o livro em PDF, que foi disponibilizado da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras. Era isso. Um abraço e até a próxima. Um fraterno abraço e até a próxima, meus irmãos.